os portugueses, os indígenas, os africanos, arquitetura, culinária, religião, literatura, tecnologia, danças e mais. A cultura do Nordeste apresenta características próprias, herdadas da interação da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. É importante destacar que a cultura representa uma complexa teia. Nelas estão incluídos conhecimentos, costumes, artes, crenças, cultos religiosos, literatura popular, danças e hábitos de determinado grupo. A cultura do Nordeste brasileiro, que compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, desenvolveu os hábitos próprios com a relação ao mundo e as manifestações culturais. Esses hábitos foram transmitidos de geração em geração. Como a cultura brasileira é formada, podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas, que já habitavam o território do nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida à força nos povos indígenas, e as missões da Campanha de Jesus, formada por padres jesuítas, vieram para o Brasil, com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos à força para o Brasil, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório, composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para o processo cultural brasileiro para se tornar plural e diversificado. Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam de vidas dos povos que se estabeleceram no sul do país, sob influência de alemães e argentinos. Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base principalmente a moral jurídico-cristã. O cristianismo constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido a diferenças geográficas que separaram o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestino e do centro-oeste brasileiro. Por exemplo, enquanto o vatapá e o acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista
é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, e vasta e diversa, nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, português, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e os povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira e a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval e as festas tradicionais locais. Elementos culturais também sofreram miscigenação, formado o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. A culinária nordestina foi diretamente influenciada pelos fatores socioeconômicos da região. Os pratos possuem características da culinária portuguesa conhecida durante o período colonial, da cultura africana absorvida na época da escravidão, e da comida indígena, herança população nativa. Bom, o bolo de macaxeira, também conhecido como bolo de mandioca, é muito conhecido na região Nordeste. Na música nordestina destacam-se os ritmos como coco, chachado, martelo, agalopado, samba de roda, baião, xote, forró, axé e frevo, dentre outros ritmos. Esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. A meninada brincar de ané, pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pro São João, farrear com mais de 1000. Ver os velhotes atirar de granadeiro, a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pamonha e café, sempre na mesa. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. E as moreninhas pra servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza.